A live de hoje, se fosse um vídeo no YouTube, teria milhões de views, porque os pais e mães estão gritando, estão urrando pelo conceito que eu vou ensinar a vocês. Gente, eu estou recebendo directs, eu estou recebendo perguntas nas caixinhas que eu coloco lá nos stories e as pessoas estão motivando os filhos para os estudos de maneira equivocada. Você quer entender que você está fazendo errado? Só uma coisa, se do seu jeito não deu certo, é porque está errado. Não é o seu filho que é difícil, ele está exigindo de você habilidades que você ainda não desenvolveu. Porque se tem alguém no planeta que é vulnerável, está disponível para o estímulo da motivação, esse alguém se chama criança. É muito mais fácil motivar uma criança do que motivar um adulto. A criança, gente, ela aprendeu muito menos que a gente. Ela tem menos barreiras, ela está disponível a tudo. O filtro dela não existe. A gente fica, será? Isso não. Ah, mas eu já passei por isso. Ah, mas não deu certo. Ah, mas isso não funciona comigo. A gente faz isso, nós somos adultos. Se você não está conseguindo motivar os seus filhos, é porque você está fazendo errado. Simples assim. Então agora chegou o momento de você aprender do jeito certo. E eu vou fundamentar tudo isso com base em comprovações científicas. Hoje mesmo eu apliquei a técnica que eu vou ensinar para vocês com a minha filha. Não deu certo não, deu super, mega power certo. Que pena que eu não aprendi isso quando meu filho tinha 7 anos. Eu tenho 2 filhos, o Davi, hoje de 14, a Sofia de 9. E com o Davi eu não apliquei as mesmas técnicas que hoje eu aplico com a Sofia, porque eu não sabia disso que eu estou falando para vocês. Se você perder o time do seu filho, não dá para recuperar com a mesma experiência que ele deveria ter vivido com você. Só tem um jeito, ou você ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha ela não vai se desviar do caminho, ou ela vai pegar um caminho tortuoso. Dá para recuperar? Dá para recuperar, sempre dá. O ladrão da cruz se arrependeu dos seus erros na vida adulta e no seu último dia de vida. Uma única escolha certa anula todas as erradas anteriores, mas não faz você voltar no passado e viver as experiências que você deixou de viver. Dá para corrigir na vida adulta? Dá, mas não dá para viver as experiências que a gente tinha que ter vivido com os nossos filhos quando eles eram crianças. Conteúdo de hoje, tema de hoje, como motivar seus filhos para os estudos. Universidade de Yale, nos Estados Unidos, fez um estudo. E esse estudo tinha por objetivo acompanhar os alunos de um curso específico, desde sua entrada na universidade até a conclusão do curso e o seu primeiro emprego. Eles descobriram que as pessoas que faziam aquele curso, algumas ganhavam 4 vezes mais no seu primeiro emprego do que outras que tinham feito o mesmo curso. Agora você imagina, né? Eu fiz Universidade de Brasília, eu fiz Ciências Contábeis. Imagina você, na universidade que você estudou, aquela turma que estudou com você, parte dela sai da faculdade para o primeiro emprego com 4 vezes mais do que a outra parte. E aí eu fico querendo saber por quê. Porque o objetivo inicial dos estudos era apenas acompanhar a vida acadêmica e o primeiro emprego. Mas agora eles querem mais, eles querem descobrir por que alguns, fazendo a mesma faculdade, as mesmas aulas, no mesmo prédio, com os mesmos professores, no mesmo ano, no mesmo momento, com os mesmos estímulos, saíram da faculdade e ganharam 4 vezes mais. Eles descobriram algo, e eu vou te falar. Eles descobriram que aqueles que saíram da faculdade com 4 vezes, para receber no seu primeiro emprego, 4 vezes mais do que outros, eles começaram a faculdade de um jeito diferente. Eles sabiam exatamente onde eles queriam chegar com aquele curso superior. Eles tinham uma visão muito clara de que futuro. Caraca, então se eu sei aonde eu quero chegar, meu salário é maior? Não. Se eu sei aonde eu quero chegar, eu aproveito mais oportunidades. Se você só aproveitar as oportunidades que são oferecidas a você, você já brilha nesse mundo. Se você, além de aproveitar, criar, você não só brilha, como você brilha mais. Então vamos primeiro para o aproveitar.
Se você ensinar o seu filho hoje do jeito certo, ele vai crescer aproveitando as oportunidades, ele já vai brilhar, ele já vai fazer parte de uma parcela minúscula da população, ele não vai precisar reivindicar direitos para ter resultado, ele não vai ser uma pessoa que briga na justiça para ganhar o que é de seu direito, ele vai reivindicar aquilo que o poder dele é capaz de trazer, não pelas decisões de terceiros, mas pelo que ele é capaz de fazer com os recursos que ele tem, se você educar corretamente. Seu filho precisa disso. E aí eu vou te falar o seguinte, eles descobriram que esses alunos começaram a faculdade sabendo exatamente o que eles queriam com a vida depois da academia, depois da faculdade. É mais ou menos o seguinte, você vai visualizar agora onde você estudou. Se você não fez faculdade, imagina o ensino médio. Se você não fez o ensino médio, imagina algo que você viu em um filme. Aqueles alunos andando pelos corredores da faculdade. E é nos corredores da faculdade que existem avisos do tipo, e eu vou contar a minha experiência. Aviso de divide-se quarto. Uma pessoa que alugou um apartamento e quer dividir quarto com alguém, ele botou isso no quadro mural da faculdade, no corredor da faculdade. Estágio não remunerado na Índia. Faz trabalho. Divide, vamos, carona solidária e outras coisas mais. Eventos da faculdade e tudo mais. Só que lá, vamos imaginar que no corredor da faculdade que você está visualizando agora, tem uma placa, um aviso. Estágio não remunerado na Índia. Você que é aluno de economia, então vamos pegar um exemplo, curso de economia. Estágio não remunerado para alunos de economia na Índia. A passagem é por sua conta, está lá no aviso. A alimentação é por sua conta, a moradia é por sua conta, não haverá salário e são 6 meses de estágio. Se você for aceito nesse programa, você vai perder um semestre de ano letivo. Existem pessoas que nem veem, nem olham para esse cartaz. Existem pessoas que olham para o cartaz e dizem assim, e tem gente que vai. E tem gente que aceita essa loucura. E existem pessoas que diante daquele cartaz tiram uma foto para pegar o número e ligar para esse número ou para o e-mail e se candidatar. Aquele cartaz, ele está ali para todo mundo. Todo mundo tem acesso àquele cartaz. Quem é que vai perceber aquele cartaz? Quem tem como objetivo de futuro trabalhar em uma empresa, exemplo, como executivo de economia em uma empresa cuja sede fica na Índia. Aquele cartaz ele está ali oferecendo algo para todo mundo, mas nem todos vão aproveitar. Alguns alunos aproveitam, terminam a faculdade junto com todos os colegas, mas com o estágio no currículo. Saem da faculdade com um currículo universitário melhor do que os outros, não porque eram pessoas melhores, e sim porque aproveitaram oportunidades que eram congruentes com o futuro delas. Significa que quando você está estudando, o melhor motivador para fazer escolhas assertivas é olhar para que tempo? Escreve aqui nos comentários. Olhar para o passado, para o presente ou para o futuro? Gente, a live de hoje é poderosíssima. Você vai chorar no final, você vai ver o tanto que você está errando com seu filho. A melhor forma de se motivar enquanto você estuda, para que você aproveite as oportunidades dos estudos, para que você seja congruente com aquilo que você pretende realizar, é o futuro. A Priscila acabou de responder, a Dinalva também respondeu, a Delma, é o futuro. Perfeito. Então até aqui a gente já está aprendendo que se eu quero gerar motivação nos estudos, eu preciso olhar para onde? Para o futuro. Vamos para outro estudo. E aí eu vou contar algo, antes do estudo eu vou contar da minha vida pessoal. Eu estou nos Estados Unidos, uma das primeiras viagens que eu fiz internacional, e eu demorei para ter dinheiro para fazer viagem internacional, mas fiz. E lá nos Estados Unidos, de repente eu vejo um rapaz, eu estou num shopping, eu estou na parte de cima do shopping, olhando para baixo, passa um rapaz com a camisa do Fluminense. Nisso ele dá uma olhadinha para o lado, eu vejo o rosto dele, um lado um pouco para cima, eu vejo o rosto dele e digo assim, esse cara estudou comigo, na UNB, fizemos Ciências Contábeis juntos, mas eu não lembrava o nome dele, porque eu me formei na UNB em 2003, então já são 17 anos, e essa eu estou falando de uma experiência de 2017, já tinha 14 anos. Eu desci, fui conversar com ele e falei, brother, você fez faculdade comigo. Ele olhou para mim e falou, Michele! O bom de ter um nome diferente, sobrenome, é que todo mundo lembra, nem que seja para sacanear, mas lembra. É Márcio
Michele. Mas ele me chamou de Michele, não importa que ele lembrou. Ele falou, Michele, lembro de você sim, tal, e aí? E é normal nessas conversas, de você encontrar alunos que estudaram com você, é normal que, gente, a live de hoje é poderosa, você tem que ficar até o final. Não adianta chegar no final. Não adianta, eu vi um barulho aqui, tem gente aí? Tem não. Tô sozinho aqui na empresa, fiquei morrendo de medo, parece que eu vi um barulho aqui. Não adianta assistir só o final. Tudo que eu estou falando está se conectando com a orientação que eu vou te dar. Você vai descobrir o quanto que você está errando. E como acertar, óbvio. Não adianta saber só como está errando, sem ter habilidades para acertar. Nessa conversa com meu amigo, é comum a gente encontrar alguém que estudou com a gente fazer a clássica pergunta de, e aí, o que você faz? Gente, a gente faz isso em tese, para comparar o nosso resultado, desde quando a gente saiu da faculdade, com o dele. Ele virou para mim e falou assim, eu sou sócio da PricewaterhouseCoopers. Para quem não sabe, PricewaterhouseCoopers é uma das top 3 empresas de consultoria e auditoria do mundo. Top 3, uma das 3 melhores. E ele é sócio. Para ser sócio na PricewaterhouseCoopers, a gente precisa ter uma carreira dentro da empresa. E nós formamos em 2003. Eu estava encontrando ele em 2017. Na hora eu fiz uma conta, porque dentro de empresas de auditoria, você entra como trainee, você entra como trainee, depois você vai para analista júnior, pleno, sênior, consultor júnior, consultor pleno, consultor sênior, para ser sócio nível 1. E ele era sócio nível 1. Para ser sócio nível 1, ele teve que passar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargos. Eu fiz as contas ali muito rápido na minha mente e pensei, cara, de 2003 para 2017, são 14 anos, não foi tempo suficiente para ele ser sócio. E aí eu fiz uma pergunta, não porque eu estava desconfiando dele, mas porque eu queria entender como foi a jornada dele. Eu falei, brother, mas para você ser sócio na Price, você tem que estar lá há mais tempo do que o tempo que nós temos de formação. Ele falou, é isso mesmo. Eu falei, mas você entrou quando? Ele falou, eu entrei no primeiro semestre da faculdade. No meu primeiro semestre também. Eu falei, que massa! No primeiro semestre da universidade você entrou como o quê? Ele falou, eu entrei como estagiário. Ué, que legal. Como é que você ficou sabendo que a Price contratava estagiários de ciências contábeis? Ele falou, Márcio, a faculdade divulgou. É aonde? Lá na faculdade de Direito. Quando eu fiz ciências contábeis na UNB aqui em Brasília, o curso de ciências contábeis ficava dentro da faculdade de Direito. Ele falou assim, lá na faculdade de Direito, perto do Centro Acadêmico de Ciências Contábeis, o que a gente chamava de CACIC, Ciências Contábeis, era uma abreviatura lá do Centro Acadêmico. Eu falei, e o que tinha? Eu falei, tinha um cartaz, que tinha um e-mail para você fazer a sua inscrição. Gente, aquele cartaz estava lá para todo mundo. Só que esse meu amigo viu o cartaz e aproveitou a oportunidade. Eu fui saber desse cartaz 17 anos depois. Mais, né? Muito mais do que isso. Porque 5 anos de faculdade, já tinha 13 anos que a gente tinha formado, é isso? 2007. Você faz as contas aí. Por que eu não vi aquele cartaz? Porque o meu primeiro vestibular foi para medicina. E quando eu fiz medicina e não passei, eu pensei, se eu continuar estudando eu passo, mas quanto tempo vai demorar para eu passar? Eu não sabia. Eu não conhecia nada disso que eu estou explicando para vocês hoje. Eu abri mão de medicina e fui para ciências contábeis. Eu não escolhi ser contador. Eu escolhi a profissão pela nota da aprovação nesse vestibular, que era a mesma nota que eu já tinha tirado em medicina e não tinha passado. Se eu tirasse a mesma nota no ano seguinte, eu passava em ciências contábeis. Para passar em medicina eu tinha que melhorar. Eu poderia ter insistido em medicina, desistir de medicina, fui para ciências contábeis. Mas o problema é que a minha mente ainda estava na escolha que eu tinha abandonado. Eu não tinha quebrado as pontes com o meu passado. E quando a gente não quebra as pontes com o nosso passado, a nossa mente jamais vai para o futuro. Aquele menino, que eu nem lembro o nome, ele sabia exatamente onde ele queria chegar. Ele aproveitou a oportunidade no melhor momento de entrar dentro da empresa. Eu sequer fiquei sabendo daquilo. Não estou dizendo que eu fiz uma escolha errada, mas eu perdi aquela oportunidade porque eu não tinha uma visão clara de futuro. Até aqui você já aprendeu que a melhor forma presta atenção, a melhor forma de se motivar para os estudos é olhar para o futuro. Aí vem a Universidade de West Point. West Point é uma universidade militar que tem por objetivo formar
oficiais do exército americano. Eles acompanharam seus alunos do dia em que eles entraram na universidade até o dia em que eles saem, se formam aspirantes oficiais e 10 anos depois de carreira. 4 anos de West Point, mais 10, 14 anos. Perceberam que todos aqueles alunos tinham desempenhos diferentes. Alguns tinham uma carreira brilhante, outros uma carreira medíocre, média, na média, comum. Queriam entender agora por que essas pessoas tinham uma carreira brilhante e descobriram que aqueles que tiveram uma carreira brilhante, desde quando começaram a Universidade de West Point, eles sabiam exatamente o que eles queriam construir. Só que no caso de West Point, eles descobriram que aquelas pessoas fizeram o que eu chamo nos meus treinamentos de mural dos sonhos. Só que o mural dos sonhos revela algo que eu quero realizar em que tempo? No futuro. Eles sabiam desde o primeiro dia de West Point se eles queriam casar ou viver solteiros, se casar, onde iam morar, em casa, apartamento, cidade, quantos filhos, que tipo de viagens. Eles tinham uma visão sistêmica do futuro deles. Eles aproveitaram muito mais a faculdade, colocaram em prática quando foram profissionais, depois da formação militar, e deram resultados maiores do que os outros, mas todos passaram pelo mesmo treinamento. Você acabou de aprender, por uma história que eu contei minha, por dois estudos feitos em 2 universidades diferentes, que a melhor forma de motivar as pessoas para os estudos é construir nelas uma visão de futuro. Até aqui, gente, tá claro e tá valendo a pena assistir esse conteúdo? Responde para mim. A propósito, e se tá valendo a pena, existem pessoas que só vão chegar nessa live se você compartilhar. Clica no aviãozinho aqui, para compartilhar. Você que veio porque alguém compartilhou, grita assim: eu vim porque alguém compartilhou. Escreve isso só para mostrar para as pessoas que estão aqui que esse compartilhamento, ele salva vidas. Mas aí você quer aumentar a sua audiência? Não, gente. Eu quero mais pessoas assistindo esse conteúdo, porque eu acredito que ele é muito bom para poucas pessoas. É como se eu estivesse agora fazendo uma palestra para 1.292 pessoas. Eu queria que tivesse 10 mil. Estou feliz porque você está aqui. E ficarei mais feliz ainda se outras pessoas vierem por meio de você. Até aqui posso continuar? Você acabou de aprender que para motivar o seu filho, motivar pessoas adultas para os estudos, você tem que fazer com que elas visualizem o quê? O futuro. E é aí que está o seu maior erro com os seus filhos. Com os seus filhos, não é assim. Não dá para motivar os seus filhos mostrando o futuro só porque para você faz efeito. Só porque para adultos eu provei que faz sentido. Para o seu filho não faz sentido. Seu filho perde o foco. Seu filho é hiperativo às vezes, seu filho não fica muito tempo concentrado na mesma coisa, seu filho não faz a tarefa na mesma velocidade que você faria, e pelo amor de Deus, deixa de ser uma mãe doida, um pai doido, e pare definitivamente de fazer comparações, dizendo: meu filho, mas na minha época eu fazia essa tarefa muito mais rápido. Você fazia rápido porque não tinha ninguém para te ajudar, e tinha alguém te acusando, tinha alguém te ofendendo, tinha alguém te comparando, tinha alguém te ameaçando. E a sua época é época ancestral, né? Você é da época do mimeógrafo, não é não? Cala a boca. Você quer comparar épocas ou ser ancestral? Comparação é a fonte da infelicidade. Quantas vezes você virou para o seu filho: meu filho, estuda, filho, porque se você não estudar, no futuro você não será... Completa a frase aqui. O que você já falou? Meu filho, presta atenção, foco, porque se você não estudar, no futuro você não vai ser? O que você já falou pro seu filho? Você não vai ser ninguém, não é isso que você falou, talvez? Ou coisas do tipo? Se você falou pro seu filho que se ele não estudar, ele não vai ser ninguém, ele entendeu o seguinte: se eu não fizer o ensino médio, se eu não fizer faculdade, eu não vou ser nada. Aí ele vira para você e fala: papai, Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol, que ganhou milhões, muito mais do que você, papai, ele estudou até que série? Responde para mim. Ele não estudou, cabeça, ele não fez faculdade, nem ensino médio ele tem. Mas é jogador de futebol. Tá bom, então vamos para outro exemplo. Michael Dell, dono da Dell, empresa de computadores, nem o ensino médio tem. Se seu filho falar: papai, eu entendi, se eu não estudar, eu não vou ser nada, eu não vou ser ninguém. Mas e o Michael Dell? Ele estudou até que faculdade, porque eu quero fazer o que ele fez, papai. Não terminou o ensino médio. Steve Jobs abandonou a faculdade.
em Berkeley, na Califórnia, para abrir a Apple. Vou falar dele, ele já morreu. Bill Gates abriu mão do curso de medicina em Harvard. Será que Bill Gates está assim? Poxa, eu tô triste. Por que, Bill Gates? Por que, Bill, que você tá triste? Porque eu não tenho diploma, sabe? Eu não fiz faculdade. Eu abri mão de medicina. Cala a boca. Seu filho tem que estudar, meus queridos. Mas ele tem que estudar para aquilo que tem relação direta com a identidade dele. E nem tudo que ele precisa estudar está na universidade. Só que quando meu filho diz, papai, então eu não vou estudar. Não, você vai, filho. Você vai fazer o ensino fundamental, você vai fazer o ensino médio e faculdade. A não ser, meu filho, que você descubra realmente quem você é e para ser o que você nasceu para ser, não seja exigido faculdade. Se você quiser ser como o papai é, termina o ensino médio, meu filho, e está ótimo. E anda com o papai, acompanha o papai, ouve o papai, leia os livros que o papai leu. E quando o papai estiver velhinho e não conseguir fazer mais o que ele faz, ele vai passar para você o quê? O cajado. E você vai assumir a posição do papai, não porque o papai transferiu para você a autoridade, e sim porque você construiu aos poucos junto com o papai. Seu filho tem que estudar de uma maneira formal ou de uma maneira informal. Mas quando você tenta motivar o seu filho mostrando o futuro, ele não entende. Quantas vezes você falou, meu filho, se você não estudar, você vai ser um pobre. Se você não estudar, isso é discriminação, tá? Mas não vamos nem entrar nesse detalhe. Se você não estudar, você não vai ser nada. Se você não estudar, você não vai ser ninguém, vai passar fome. Vem cá. Se o que você falou fosse suficiente para motivar o seu filho a estudar, pronto, você não estava aqui na live. É ou não é? Você veio porque o tema da live é como motivar os seus filhos para os estudos. E esse tipo de coisa que você fala para os seus filhos não motiva. Então chegou a hora agora de entender que não adianta mostrar para eles o futuro. Gente, eu vou ensinar na série Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes. É uma série online totalmente gratuita. Eu vou ensinar como fazer mural dos sonhos para os filhos. Como dar mesada e mural dos sonhos para construir a saúde mental deles, para que eles sejam responsáveis antes dos 18 pelas escolhas que eles fazem. Seu filho não precisa ser maior de idade para ser responsável pelas escolhas dele. Ele pode ser responsável aos 14, aos 15, aos 13, aos 18. Tem gente que mora com os pais e ainda tem 40. É desgraça demais, gente. É muita desgraça. Porque não construiu a saúde mental. Só que esse mural dos sonhos e a mesada não serve de motivação para os estudos. Seu filho precisa de um pai diferente enquanto ele faz tarefa. Agora, enquanto você motiva errado, você não constrói as habilidades emocionais dos seus filhos. Você é o quê? Destrói. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem centrão, gente. Ou direita, ou esquerda, ou tá do lado direito, ou tá do lado esquerdo, mas não tá em cima, não tá no meio. Não existe. Quando você não constrói as habilidades dos seus filhos emocionais, você destrói. Eu vou dar um exemplo de uma mãe, mas essa mãe eu não conheço, eu conheço a filha, que foi a minha cliente. Minha cliente me procura para passar em concurso. A propósito, se você ainda não está inscrito na série Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes, que é 100% online, 100% gratuito, ao sair da live, procure o link que está na bio. Ô Márcio, eu não sei o que é bio. Vai para o Google e escreve assim, onde fica o link da bio do Instagram. Aí você acha. Tem que fazer um curso, gente, para o povo achar onde é que é bio. Tá bom, eu vou te ensinar. Na página inicial do meu Instagram, tem uma descrição do meu perfil. Na descrição do meu perfil tem um link, quando você clica, você acessa todos os meus cursos, inclusive esse gratuito, que vai acontecer daqui 2 semanas e que você pode participar e aprender a ser pai, a ser mãe, porque talvez você não sabe ser ainda. Já teve filho e está desesperado aí no isolamento social, na quarentena, porque agora entendeu que não é pai coisa nenhuma. É alguém que está com a guarda de uma criança, mas não sabe educar. Vamos lá? Minha cliente me procura para passar em concurso. E eu desliguei os comentários para você ouvir mesmo, ficar caladinho. Ai, mas eu quero falar. Cala a boca. Não fala cala a boca para os outros não, que eles não entendem. Vamos lá, gente? Essa menina me procura para passar em concurso. Eu dou todas as técnicas que eu tenho, ela não passa. Não sei quanto tempo depois ela volta e diz, Márcio, apliquei tudo que você falou e quanto eu mais estudo, pior fica. Eu digo assim, não pode ser. Quanto mais estuda, pior fica, mas eu não vou falar isso para ela, porque eu estou diminuindo a dor dela. Ela pode achar que eu estou menosprezando o que ela está sentindo. Eu disse assim, vem cá, quanto mais você estuda, pior fica? Ela, sim.
De tudo que está pior, o que está ficando pior? Ela falou, gramática. Quanto mais eu estudo gramática, pior fica a gramática. Eu virei para ela depois de uma série de perguntas poderosas, que eu vou ensinar você a fazer essas perguntas poderosas para os seus filhos. Seu filho não vai precisar de mim, como essa menina precisou de mim. Vai ficar muito mais barato e rápido você ser o coach do seu filho. Acredite, a coach da sua filha, do seu filho. Eu falo de tudo que está pior. O que está ficando pior? Gramática. Eu viro para ela depois de várias perguntas e digo assim, quem é que fez tarefa de português com você na sua infância? O que você ouviu? Como você se sentiu? Ela virou para mim e falou assim, Márcio, eu fazia tarefa com a minha mãe. E eu tinha dificuldade em pronunciar uma palavra todas as vezes que eu lia. E a minha mãe dizia, gritando no meu ouvido, pensa, filha, pensa. Pensar não dói. Pensa, filha. Pensar não dói. Pelo amor de Deus, minha filha, pensa. Essa menina se sentiu a menina mais inteligente ou a mais burra de todas? Tá vendo que eu nem preciso ligar os comentários? Eu já sei sua resposta. Ela se sentiu a estudante mais burra de todas. Mamãe fez por mal? Claro que não. Mamãe deu o que ela tinha recebido. Você está entregando para os seus filhos o que você recebeu. Existem coisas e comportamentos que você carrega que precisam acabar em você. Bate no peito assim, bate, porque quando você faz isso, você entra em concordância. Faz isso. Tem que terminar em mim. Faz isso. Tem que acabar em mim. Repete o que eu estou falando. Seu cérebro entra em concordância e fica muito mais fácil de quando eu falar que tem que terminar em você, você identificar o que é. Essa menina está fazendo provas agora na vida adulta e quando ela abre a prova de gramática, o cérebro dela dá um significado. Já falei aqui N vezes. O significado que o seu cérebro dá para o desafio que você está enfrentando, ele é proporcional e coerente com a experiência que você viveu com o mesmo desafio lá no passado. Lá no passado, quando ela estava diante de português, ela se sentiu burra pelas frases da mãe. Quando ela está fazendo uma prova de concursos e abre a prova de gramática, ela se sente burra. O córtex pré-frontal para de funcionar adequadamente, a amígdala funciona exponencialmente, ela age pela amígdala, por instinto, mas ela não age por pensamento racional, córtex, e o córtex pré-frontal é a parte do cérebro responsável em ajudar você a responder problemas complexos pensando racionalmente. Ela tem um branco. Quando ela sai da prova, ela olha para as questões e diz, como é que eu errei? O que ela teve que fazer? Ressignificar. Eu ensinei ela a ressignificar com a mãe. Se a mãe dela não tivesse errado, a filha não tinha perdido tanto tempo. A filha tinha passado estudando para concurso bem menos tempo, meus queridos, sofrendo muito menos, aproveitando as oportunidades que foram oferecidas, brilhando no lugar em que ela nasceu para brilhar. Até a descoberta da identidade do seu filho por ele será facilitada se você educá-lo de maneira correta. O que eu atendo de adultos hoje para corrigir os erros dos pais, 95% dos meus clientes precisam, nos eventos de adultos, ressignificarem eventos que produziram informações negativas de dor com experiências que foram provocadas pelos pais. Quem aqui já está inscrito na série Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes, escreve aqui, ó, já estou inscrito. Quem já se inscreveu, já recebeu o e-mail de confirmação da inscrição, já deve ter recebido também um e-mail para você preencher um formulário. Sabe para que serve esse formulário? Para que eu ouça sobre você, para que a gente pegue de todo mundo que vai participar. Já tem mais de 28 mil pessoas. Quando a gente chegar em 100 mil pessoas inscritas, nós vamos parar. Sabe por quê? Porque eu vou mandar um formulário, essas 100 mil pessoas vão responder o formulário e eu vou entender qual é a maior necessidade delas, percentualmente. E vou preparar um curso com base no que eu já tenho e a segunda parte do curso com base naquilo que você precisa. Olha a quantidade de pessoas que já estão inscritas. São pessoas que acessaram o link da bio. Essa menina, minha cliente, teve que ressignificar um evento durante os estudos com a mãe. Ela perdeu tempo na vida dela. E se ela demorasse 30 anos para me encontrar? Se ela me encontrasse aos 60, 70, 80, talvez ela teria desistido de um concurso que ela nasceu para passar, só porque ela não conseguia desenvolver bem o quê? A disciplina de gramática.
Você não precisa errar com seus filhos. O seu pai não errou com você porque ele quis, a sua mãe não errou porque queria o seu mal, errou porque não tinha o que você tem hoje, um Instagram, um conteúdo, um coach. Você pode bater no peito com muito orgulho daqui para frente e dizer, eu tenho um coach. Para que o seu filho não precise ressignificar, você precisa participar da série Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes. Quem ainda não recebeu o formulário, espera porque pode receber 1 ou 2 dias depois da inscrição. E se não recebeu, provavelmente ele está na sua caixa de spam, promoções ou lixo eletrônico. Presente e formulário, todos receberam desde que cumpriram todos os requisitos. Se você não recebeu alguma coisa que eu passei para vocês agora, vocês vão fazer o seguinte. Liga para a minha equipe ou responde o e-mail de confirmação de inscrição dizendo que vocês não receberam. Simples assim, mas vocês precisam receber, observar, ler todos os e-mails que vocês recebem de mim. Vamos lá, gente? Como acertar, então? Já sei que não adianta ficar mostrando o futuro. Já sei que não adianta chegar para o meu filho de 14 anos e falar, filho, leva a sério, senão você não vai ser ninguém. Até porque, gente, até o 8º ano do ensino fundamental, eu era um dos melhores alunos da turma. Aos 14 anos de idade, eu, Márcio Michele, comecei a trabalhar com carteira registrada, o dia inteiro. E quando eu comecei a trabalhar o dia inteiro, eu tinha que estudar à noite. E eu fui colocado à noite no 8º ano do ensino fundamental com alunos de 15, 16 anos, porque eram pessoas repetentes. E eu era o mais novo da turma. E foi ali que eu parei de estudar. Do 8º ano do ensino fundamental até a faculdade, eu só passava na média. E hoje sou quem sou, porque naquilo que eu nasci para fazer, eu me dediquei, eu estudei. Mas naquilo em que eu não tinha congruência com o meu futuro, eu não fui o melhor aluno. Seu filho não precisa ser o melhor aluno, mas ele precisa receber de você o melhor estímulo. E qual é o melhor estímulo? Prepara para anotar. A propósito, dá um print na tela aí, junto comigo, vai. Dá um print na tela, porque eu quero que você guarde esse print para postar no seu stories depois, e você vai postar nos stories o print que você deu para dizer para as pessoas que vão olhar os stories por que valeu a pena assistir a live. Eu quero que você me marque no seu stories, porque eu vou repostar alguns para que as pessoas também possam chegar até o meu Instagram para receber os próximos conteúdos que eu vou liberar. Você pode fazer isso? Claro que pode. Eu vou desligar agora os comentários para te falar como acertar. Quem aqui quer saber como acertar, grita eu nos comentários. Vai lá, vou ativar de novo. Só se você quiser saber como acertar. Já sabe que não adianta ficar falando do futuro. E você estava falando do futuro, né? Nem te conheço, mas já afirmei que a maioria de vocês estava tentando motivar os filhos a estudarem, olhando para o futuro. Primeira coisa, gente, seus filhos têm uma velocidade diferente. Márcio, minha filha vai fazer tarefa. Márcio, é uma eternidade, Márcio. Vem cá, você está comparando o tempo que ela faz com o tempo que você podia fazer? Sua doida. Você é adulta, desgraça. Presta atenção. Deixa ela fazer no tempo dela, ela nem trabalha, ela não tem que sustentar ninguém, o desempenho dela, a velocidade dela vai melhorando com o tempo. Por favor, anota aí, como é que você motiva o seu filho fazendo tarefa com ele? Número 1, tarefas curtas, anota, senão você vai esquecer. Quantas vezes você virou para o seu filho e falou assim, filho, vai lá para o quarto, e só sai de lá quando terminar toda a tarefa, porque eu não aguento mais, eu não sei o que fazer mais com você, eu não suporto. Só sai do quarto quando você terminar de fazer a tarefa. Para 90% dos filhos, você deu a eles uma sentença de prisão perpétua. Por quê? Eles não conseguem fazer tudo de uma vez, caramba. Você arrumou um marido, você arrumou uma esposa, fez sexo, ejaculou, gozou, teve orgasmo. Ai, mas não fala de gozar. Ué, você não goza? Não. Eu vou ter que ensinar sobre sexo para minha turma de maestria. Porque tem 38% ou mais de pessoas que a vida sexual delas é inativa. Casados e vida inativa. Fala baixo, tá? Eles estão na minha mentoria, maestria emocional. Vou ter que ensinar eles a reconquistar a esposa, reconquistar o marido, aumentar a libido. Aí você já fez isso, já fez sexo, já engravidou e achou que ser pai era só fazer o que você aprendeu e não fazer o que te fez mal. Não é? Você pensou assim? Foi, neném? Foi, bebezinho? Foi? E aí você quer ser pai desse jeito. Vira para a pessoa que está do seu lado assistindo com você e fala assim, tá vendo?
Cala a boca. Sou engraçado? Não, Shirley, eu tô falando a verdade. A Shirley falou que eu sou engraçado. Tarefas curtas. Primeira técnica para motivar o seu filho a estudar, tarefas curtas. Se ele chegou em casa com uma tarefa de matemática, divida essa tarefa em várias partes. Se você quer que ele faça tudo de uma vez, ele vai perder o foco. Quando ele perde o foco, você compara a capacidade dele de focar com a sua. E você diz, meu filho, você não termina nunca. E você só joga palavras que menosprezam, que faz ele se sentir mal. Se você continuar assim no futuro, ele vai precisar de mim. E se ele precisar no futuro de mim, vai ficar mais caro. Mais caro porque ele vai ter que pagar e porque ele vai perder oportunidades até que ele ressignifique com você. Segundo item, lúdico. Abre parênteses depois do lúdico. Item 1, tarefas curtas. Item 2, lúdico. Abre parênteses. Divertido. Fecha parênteses. Hoje mesmo a minha filha falou, papai, me ajuda. Vamos fazer isso. Ela queria entender sobre imigração e imigrante e emigrante. Aí eu falei, vou fazer ela rir. Falei, filha, é muito simples. Emigrante, olha só como é que é lindo e como combina as palavras. Emigrante é aquele que sai de um lugar. Tá vendo como é que rimou? Imigrante é aquele que entra em um lugar. É uma rima, dá até para fazer uma música, filha. Ela olhou para mim e falou assim, não rimou não. Ué, como não rimou, minha filha? Olha aqui, emigrante sai, imigrante entra. Aí ela ria. Falei, Sofia, você não tá vendo a rima? Emigrante sai, imigrante entra. Papai, não é engraçado. Mas ela falou, não rima, mas é muito engraçado. Aí riu e tal. Você acredita que quando eu fiz isso, ela falou assim, papai, mas não é assim, tem um jeito melhor. E o jeito melhor é, aí ela fez do jeito dela, ela aprendeu, entendeu, não vai esquecer nunca mais e achou super divertido. E respondeu a pergunta. E quando eu estou fazendo com ela, caça as palavras. Atenção, Sofia, para caçar palavras, povos que entraram no Brasil, imigrantes. Ah, é, filha? Vamos procurar. Vamos ver quem ganha no final. A propósito, Sofia, eu sou muito bom nisso. Próximo item, você já anotou tarefas curtas? Lúdico, bota o item 3. Competitividade enquanto você faz a tarefa com seus filhos. A tarefa tem que ser rápida e curta, divida ela em vários tempos. Ela tem que ser divertida, alegre e cabe a você fazer isso. E esse alegre de acordo com a idade do seu filho. Quanto mais criança, mais fácil é fazer ser alegre. Quanto mais velha a criança, 14, 13, 12 anos, mais habilidades você precisa desenvolver para fazer ser alegre. Terceiro item, competitividade. Filha, caça as palavras. Quem acertar mais, ganha. Yes! Atenção, valendo! Pelo amor de Deus, deixa ela ganhar, desgraça. Tem pai tão doido, tão desnaturado, tão desmiolado, que ganha todos. Agora, dependendo da idade da criança, para ganhar, ela vai ter que ser boa no que ela está fazendo. Essa é a melhor forma de você motivar uma criança a manter o foco em curtas tarefas, sentir que aquilo é gostoso, prazeroso, divertido. Por quê? Porque se ela nasceu para ser médica, ela vai ter que estudar 6 anos, vai ter que ser prazeroso. Se ela nasceu para ser advogada, ela vai ter que estudar 5 anos de faculdade. Se ela nasceu para ser coach, se ela não quiser fazer faculdade, fizer o que eu fiz, ela também vai ter que estudar de uma maneira formal ou não, ela vai ter que encontrar prazer naquilo que ela vai fazer, desde que aquilo seja congruente com o futuro dela. Mas se você educar do jeito errado, ela vai rejeitar os estudos na hora em que ela estiver diante de uma prova. E todos nós somos colocados à prova. E essa a prova nem sempre é uma prova escrita, mas é o momento em que eu participo de uma entrevista de emprego, de uma reunião onde eu tenho que convencer alguém por persuasão a assinar um contrato comigo, de um evento em que eu tenho que levar as pessoas para a transformação. Se o passado dela evocar a dor que ela sentiu enquanto você fazia a tarefa com ela, ela nunca será quem ela nasceu para ser. Ninguém perde o amor pelas pessoas sem antes perder o amor por si.